vale a pena tomar anticoagulante preventivo para as vacinas de vetores virais não replicantes? Aí tem um nome comercial aqui que eu não quero dizer, até para não receber nenhum tipo de problema junto ao algoritmo, né, da plataforma. Mas o que acontece? A vacina de vetor viral não replicante, ela mostrou alguns efeitos colaterais muito raros, tipo um efeito colateral para cada 200 mil, 300 mil pessoas, e a boa parte desses efeitos colaterais, que seria então as tromboses, né, elas de certa forma não levariam ao óbito na maioria, mas em alguns pacientes levou ao óbito. E essa é uma pergunta muito importante, até porque a primeira coisa que eu tenho a falar para vocês é que o risco que o paciente ele corre em tomar a vacina, ele é muito menor do que o benefício. Então é importante a gente deixar isso bastante claro, que certamente se o paciente vier a contrair o SARS-CoV-2, esse problema aí que está acontecendo, o coronavírus, o Covid-19, realmente o risco que ele tem de desenvolver uma doença mais grave, ele é muito maior do que no caso tomar a vacina. E também esse risco de trombose é um risco raríssimo, mas pode acontecer. E essa pergunta é muito pertinente, até porque a anticoagulação preventiva para a trombose, ela seria completamente contraindicada. Por que completamente contraindicada? Até porque a trombose que acontece quando o paciente toma esse tipo de vacina, a vacina de vetor viral não replicante, tá? Essa vacina, ela, nesses casos que foram documentados, ela leva a uma trombose chamada trombose trombocitopênica autoimune. Trombose trombocitopênica autoimune, tá? Essa trombose trombocitopênica autoimune, ela acontece mediante a interação justamente da heparina que nós temos no sangue, tá? Nós produzimos, de certa forma, heparina. E essa heparina, por sua vez, ela se liga ao fator 4 de coagulação das plaquetas e faz um complexo. Heparina, fator 4 de coagulação das plaquetas. E esse complexo heparina, fator 4 de coagulação das plaquetas, se liga a um anticorpo da classe IgG, um anticorpo IgG, e faria então um chamado imunocomplexo, tá bom? Então, esse imunocomplexo, por sua vez, ele se ligaria às plaquetas e aumentaria então o fator de ativação das plaquetas, aumentando então o consumo de plaquetas pelo baço e também a possibilidade de coagulação. E todo esse processo ele vai fazer ativação de várias entidades do sistema imunológico, inclusive a produção de trombina, que é um fator de coagulação, tá? E isso, por assim dizer, vai levar então à formação de trombos, formação de coagulação e a formação de trombos com a baixa das plaquetas. Plaquetas é justamente aquele indicativo que nós temos no hemograma que nos ajuda no processo de coagulação, tá bom? Então, um paciente que, de certa forma, ele tem um início de trombose após a aplicação dessa vacina de vetor viral não replicante, você precisa pedir um hemograma porque há necessidade de ver se há uma baixa de plaqueta. Até porque, se houver uma baixa de plaqueta, esse tipo de trombose não é aquela trombose simples que acontece quando o paciente sofre uma imobilização na perna, ou quando o paciente, por assim dizer, ele faz espontaneamente um trombo por algum outro motivo. Não é. É uma trombose autoimune por produção de anticorpos dependente de heparina. Então, se você fizer a heparina numa trombose trombocitopênica autoimune dependente de heparina, você vai estar alimentando mais ainda o incêndio. É como se você tacasse gasolina no incêndio. Em vez de você tacar água para apagar um incêndio, você taca gasolina. Tá? E você fazendo então a anticoagulação preventiva com xarelto, ou com Clexane, ou com qualquer outro tipo de remédio, e se você vier a desenvolver então essa
essa trombose trombocitopênica, você vai então aumentar muito mais o risco de você morrer por causa disso. Tá? Então existe muito cuidado em relação a essa situação, por isso que às vezes é um alerta que a gente dá, que nenhum paciente deve fazer anticoagulação antes de tomar a vacina para evitar uma possível trombose, até porque você pode desenvolver um processo de coagulação dependendo da heparina, que é um anticoagulante, e, de certa forma, esse processo de coagulação ele vai ser autoalimentado e vai piorar mais ainda. Então, trocando em miúdos, fazendo um resumo, não é indicado o uso de anticoagulante preventivo, tá bom? Em hipótese nenhuma, tá bom? Porque realmente pode dar o azar de pegar esse tipo de coágulo, dependente de heparina, então você vai dar gasolina para o incêndio em vez de tacar água para o incêndio. Qual seria o tratamento para isso? Aí realmente seria um bate-papo mais especializado, mas eu vou falar aqui para vocês. O tratamento para isso, até porque pode ter algum outro médico vendo isso, primeiro é pedir um hemograma, ver se existe uma baixa de plaquetas. Segundo, pedir um anticorpo antiplaqueta. Se vier positivo, a chance é altíssima de ser uma trombose trombocitopênica. E terceiro, tendo diagnóstico, é justamente fazer imunoglobulina, tá bom? Imunoglobulina venosa, para neutralizar esse anticorpo e neutralizar então a formação do complexo imune, tá bom? Então é basicamente isso, está dado o recado. Muito obrigado pela sua pergunta.